O prefeito de Ubatuba, Délcio Sato, do PSD, foi reeleito presidente do CODIVAP, o Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba. Também compõe a nova diretoria o prefeito de Aparecida, Hernaldo César Marcondes, e a prefeita de São Luís do Paraitinga, Ana Lúcia Bilardi, que ocupam os cargos de primeiro e segundo vice-presidente. Durante a reunião ordinária realizada esta manhã em São Sebastião, os prefeitos da região também debateram temas como iluminação pública e royalties. O CODIVAP pretende agora agendar uma reunião em Brasília com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Apesar de já ser um direito constitucional, as informações sobre as administrações públicas só começaram a ser disponibilizadas para os cidadãos a partir de 2011, com a Lei de Acesso à Informação que tornou obrigatório esse serviço tão essencial e indispensável para o exercício da cidadania. A internet facilitou a comunicação entre os gestores públicos e a população que, pelos portais das prefeituras ou dos governos estadual e federal, podem acessar dados como salários dos funcionários, valores de contratos, entre outros assuntos relacionados à administração pública. Aqui na região, algumas cidades apresentaram desempenho positivo na transparência de dados em uma avaliação feita pela Controladoria Geral da União. Já outros ainda precisam avançar. Quem acessa o site da Prefeitura de Lorena encontra a opção Portal da Transparência logo na página inicial. Em um clique, o munícipe tem acesso a informações sobre contratos, licitações e ainda pode tirar dúvidas. Por oferecer esse serviço para a população, a cidade obteve nota 9,51, a maior do estado de São Paulo, na avaliação feita pelo Ministério da Transparência e a Controladoria Geral da União, feita em 691 municípios brasileiros, com mais de 50 mil habitantes. Todo o nosso portal de transparência é de fácil acesso. Qualquer cidadão, por mais leigo que ele possa ser em informática, ele vai entrar e vai ter essa informação. A pesquisa foi realizada no segundo semestre do ano passado e analisou como as prefeituras estão cumprindo a Lei de Acesso à Informação. Em vigor desde 2011, ela determina que os 3 poderes da União, estados, Distrito Federal e municípios disponibilizem as informações públicas como prevê a Constituição Federal. Foram verificados itens como receitas e despesas, licitações e contratos, estrutura administrativa, servidores públicos e acompanhamento de obras públicas. Agora que nós tomamos conhecimento dessa pesquisa, nós conseguimos encontrar alguns pontos que nós então estamos ainda com um pouco de deficiência e evidentemente que nós vamos melhorar essas deficiências. Outra cidade da região que se destacou no ranking foi Taubaté, em 4º lugar entre os municípios do estado, com nota 9,25. Jacareí aparece no ranking nacional na posição 94, com nota 8,76, e São Sebastião, no litoral norte, somou 8,10 pontos e aparece na posição 158 da listagem nacional. Por outro lado, muitas cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba apresentaram desempenho negativo. Maior município da RM Vale, São José dos Campos, obteve nota 5,45, um dos índices mais baixos do estado, em que a média foi 7,93. Já a média do Brasil foi 6,50. Também foram reprovadas na avaliação da GCU Campos do Jordão e Cruzeiro. Às vezes pode acontecer que a gestão queira disponibilizar os dados para dizer que está cumprindo a lei, mas ela não vai facilitar o acesso. Então vai criar inúmeros campos, inúmeros cadastros, enfim, inúmeras estratégias para dificultar o acesso à informação que o cidadão precisa. Mas o especialista lembra que a população deve continuar fiscalizando o poder público, mesmo nas cidades em que a Lei de Acesso à Informação está sendo cumprida. Você não deve baixar a sua guarda, a sua cautela ou seu dever de fiscalização enquanto cidadão, porque a sua gestão local tem dados transparentes. Pelo contrário, nós devemos manter o mesmo rigor e fazer o acompanhamento desses dados, porque quanto mais o cidadão ele se envolve com a gestão, nós temos uma melhor qualidade dos serviços públicos. Por nota, a Prefeitura de São José dos Campos disse que a metodologia usada pela Controladoria Geral da União apresenta equívocos e vai ser contestada.
Informou ainda que a página da Prefeitura disponibiliza o relatório com todos os pedidos de acesso à informação, permite solicitação de dados, além do acompanhamento eletrônico dos pedidos. Mas é importante a gente ressaltar aqui que a divulgação desses dados por si só não significa que as administrações públicas estejam sendo eficientes. Cabe ao cidadão ficar de olho nos portais da transparência e acompanhar de perto as gestões, ainda mais com essa facilidade oferecida pela internet. Agora, olha essa reclamação que a gente recebeu pelo nosso aplicativo Você na Band Vale. Esse vídeo foi enviado pela Alessandra, que mora em Tremembé. Indignada, ela reclama da falta de calçadas na rua Maria do Carmo Ribeiro, no bairro Caminho Novo, que de novo não tem nada pelo visto, né? Segundo a moradora, o local também é passagem para alunos e uma escola que fica a cerca de 300 metros dali. No lugar da calçada, muito mato e galhos que dificultam, inclusive, o acesso à faixa de pedestres. Segundo a prefeitura, o local deve ser limpo amanhã. Promessa, né? Vamos falar de esportes? O Burro da Central se redimiu com a torcida alviazul e fez bonito na partida de ontem à noite contra o Lanterna da Série A2 do Paulista, o Sertãozinho. Os taubatianos golearam o adversário e venceram a partida por 4-0. Em casa, no estádio do Joaquinzão, o Taubaté estava à vontade e abriu o placar logo no início do jogo. E entre os gols do Burrão, um deles, com certeza, pode entrar na galeria das belas jogadas do time. Tudo indicava que a noite era mesmo do Taubaté no jogo contra o Sertãozinho, o lanterna do campeonato. Mas se alguém tinha dúvida, foi só acompanhar 2 minutos de partida para ter certeza. Tempo suficiente para o Eric bater rasteiro e acertar o canto esquerdo do gol. Melhor começo que esse, impossível. O Burrão abriu o placar 1-0. Taubaté manteve o ritmo e encheu de orgulho o torcedor, que quase soltou o grito de gol com esta jogada do Juninho, que desperdiçou a chance de ampliar a vantagem. Mas aos 16 minutos foi pra valer. Ele voltou com tudo e no rebote, Juninho, desta vez, acertou em cheio. Fez 2-0 para o Taubaté. Mas até aqui, nada de jogo ganho. O adversário Sertãozinho acordou, botou pressão e até balançou a rede do Burro da Central. Mas a arbitragem deu impedimento. Na sequência, mais um susto. Aí o Kaique, que ficou de cara com o goleiro Rafael Robalo, chutou para longe. No primeiro tempo, ainda teve mais um gol impedido. Agora para o lado do Taubaté, com Ferron. O torcedor já estava satisfeito com os 2-0 do Taubaté até aqui. E nem imaginava que o time estava tão inspirado que ia repetir na próxima etapa o bom desempenho do início da partida. Aos 3 minutos de segundo tempo, Elivelton trouxe mais um gol para o Taubaté. 3-0 Burrão. Depois, o jogo esfriou e só voltou a esquentar mesmo nos 15 minutos finais, com Caio Mancha na tentativa. Sertãozinho respondeu com este ataque, mas aos 38 minutos o árbitro marcou pênalti neste lance em cima do Eric. Caio Mancha marcou 4-0 para o Burro da Central. Placar final, goleada para o Taubaté sobre o Sertãozinho. O Martelotti sempre vem falando pra gente que a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente cria, né? E a gente criou bastante, o time de Sertãozinho criou bastante também, mas muito de bola aérea, onde é o forte deles. Mas sabemos suportar a pressão, sabemos suportar o meio-campo deles muito congestionado, e quando a gente roubava a bola, a gente saía no contra-ataque e a gente foi feliz nisso. Hoje foi um jogo que a vitória veio porque o time mereceu, né? Do primeiro ao último minuto dominou o jogo, foi superior, teve o sentido de organização durante todo o tempo e tecnicamente os jogadores estão evoluindo, né? Quarta rodada já dá para se cobrar um rendimento bem melhor e mais próximo do que da capacidade que esse elenco tem. O Taubaté foi generoso, já fez logo 4 gols, né, de uma vez.
Depois do intervalo, na luta para superar a dor da perda da filha, a família de Pindamonhangaba cria projeto social de artes marciais para a comunidade. Com a ajuda de professores voluntários, o projeto atende quase 200 crianças e muitas delas colecionam medalhas em diversas competições. Agora, 7h11.